Projeto de Lei Ordinária, Leis Orçamentárias número 013003/2025. Iniciativa Prefeito Eduardo Pimentel. Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária Anual para 2026 e dá outras providências. Publicada a apresentação no Diário da Câmara número 11.497, de 15 de maio de 2025. Publicada a instrução, pareceres e emendas do Diário da Câmara número 11.506, de 28 de maio de 2025. Publicada a instrução, pareceres e emendas do Diário da Câmara número 11.520, de 17 de junho de 2025. Emendas aditivas 302.004/2025 e 302.005/2025. Votação global e simbólica, aprovação maioria simples, primeiro turno. Em discussão, o projeto de emendas para discutir, líder do prefeito, o vereador Serginho do Posto. 15 minutos, sendo prorrogáveis por mais 15. Bom dia, senhor presidente. Cumprimento a mesa, vereadoras, vereadores, pessoas que acompanham esta sessão, lideranças sindicais. Esta peça orçamentária, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, especificamente dizendo que o município traz nela as suas diretrizes para o ano 2026. Traz também as suas metas orçamentárias, metas físicas, portanto, uma peça construída, de certa forma, também o programa Fala Curitiba contribuiu para que as sugestões que agora serão colocadas nas peças orçamentárias tenham êxito, atendimento para a população. Eu fiz um breve resumo, porque esse tema já foi... Nós tivemos recentemente uma audiência pública, é um tema que os vereadores, no dia a dia, estão acompanhando. Eu pediria para passar, eu acho que está inverso no sistema, a apresentação de forma breve. Então, eu vou deixar para passar depois esse painel, mas eu vou falar rapidamente. Mas deixa para depois. Mas a composição da LDO, e aqui eu quero também agradecer aos vereadores que compõem a Comissão de Economia e Finanças. Nossas reuniões têm sido com quórum suficiente, ou seja, quórum quase unânime nas comissões. Então, nós temos tido a presença dos 9 membros desta comissão efetiva nas reuniões. A LDO, ela dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária e da outras providências. A iniciativa é do prefeito. A consulta pública da Prefeitura Municipal pelo programa Fala Curitiba esteve disponível entre 6 de março a 4 de abril, em várias formas, online, o Fala Curitiba e formulários, e também o Fala Móvel, um programa que tem tido bastante adesão e um conhecimento amplo da população. Esta edição do Fala também norteou, além do estabelecimento de metas e prioridades para 2026, o Plano Plurianual de 26 a 29, que isso nós estaremos discutindo, provavelmente a peça será enviada pela Prefeitura, terá que ser enviada, melhor dizendo, até setembro para esta casa, e nós aprovaremos o plano plurianual com os indicativos de políticas sugeridas na concentração de investimentos e, por parte da Prefeitura, o seu planejamento. A consulta pública do Fala, os resultados das participações foram 7.817 participações. Indicações mais demandadas pela população foram agrupadas por políticas públicas, também, respectivamente, os investimentos, obras, esporte, lazer, juventude, saúde e trânsito. O atendimento ao disposto nesse regimento interno vigente, também aos instrumentos da transparência da gestão fiscal, que é uma exigência da Lei de Responsabilidade Fiscal e Estatuto da Cidade, e por esta Casa Legislativa, também foi feita a realização de consultas de forma virtual, no período de 16 de maio a 1º de junho.
a consulta pública, o resultado nosso, nós tivemos uma participação até muito tímida, e aqui a gente faz um apelo aos vereadores, juntamente com as suas assessorias, para que nesse momento, e nós temos agora a próxima etapa, que é a LO, a LOA, nós possamos ter uma ampliação na participação, que isso também demonstra a esta casa as demandas que chegam muitas vezes pelos gabinetes dos vereadores. Pode ter certeza que o volume, quando chegam pelos gabinetes em sugestões às peças orçamentárias, é um número bem maior, mas nesse caso a consulta pública demonstrou esse número. Esta análise também permitiu extrair entre 11 grandes áreas de interesses que foram compreendidos num formulário que destacou a segurança, educação, meio ambiente, sustentabilidade e obras neste grupo. As metas fiscais estimadas para o próximo ano estão previstos um valor de 15 bilhões 651 milhões. Receitas das quais 1 bilhão 837 milhões correspondem às receitas interorçamentárias, e com os descontos dessas obtém-se 13 bilhões 814 milhões. Comparando-se com 12 bilhões 742 orçados para este ano, verifica-se um aumento de 8% na receita. Então, aqui há uma expectativa de crescimento em receita na ordem de 8%. Isso também depende da performance da economia local e também o impacto da economia nacional. O projeto também veio acompanhado com as projeções das despesas de capital para o exercício subsequente, com valor estimado em 1 bilhão 397 milhões. Próximo. Aqui um equilíbrio entre receitas e despesas, total de receitas 15 bilhões 651, sendo essas receita primária 14.779 milhões, e a receita primária sem o regime da previdência dos servidores, que fica estimado em 12 bilhões 356 milhões. Total de despesas fecha com o total de receita, 15 bilhões 651. A despesa primária sem o regime, o RPPS, está projetada em 12 bilhões 700 milhões, e a despesa primária com o RPPS chega no valor de 15 bilhões 61 milhões. Próximo. Aqui tem a estimativa de riscos fiscais. Esses riscos fiscais dependem também de órgãos externos. Aqui, praticamente, de uma decisão do STF, que é uma ação que a Prefeitura discute no STF. Caso o êxito seja dos proponentes, eles serão colocados e apresentados por meio de inclusão de precatórios. Isso é um gerenciamento passivo e contingente. Também aqui está inclusa a diferença do transporte da tarifa técnica e tarifa social, que está estimado em 360 milhões. O próximo quadro é o relatório de investimentos, que atualmente a proposta foram listados 55 projetos em andamentos ante a 149 que constavam no relatório anterior. Essa diminuição é compreensível, porque se tem como resultado possível, quando colocada no contexto do planejamento e do ciclo orçamentário, pois nos encaminhamentos para o fechamento do planejamento do quadriênio 2022-25. Também a Comissão de Economia e Finanças efetuou um quadro comparativo, contemplando 24 e 25, com os percentuais de conclusão disponível no parecer de admissibilidade anexo ao PL. As avaliações dos indicadores do PPA 22-25, 54% dos indicadores dos programas foram atingidos, 70% dos produtos estão concluídos, 77% das metas estabelecidas também foram concluídas. Considerando que o resultado é referente ao penúltimo ano da vigência do plano plurianual, verifica-se que o desempenho dos indicadores é satisfatório e condizente
com o que foi previamente estabelecido. A análise de emendas protocoladas, o projeto constou na pauta da ordem do dia entre os dias de sessões 10, 11 e 16 de junho, e nesse período foram protocoladas 7 emendas, orçamentárias também aditivas. Todas as emendas foram analisadas e o critério para aprovação da comissão verificou-se a observância das normas técnicas vigentes, bem como a adequação legal, constitucional e regimental das emendas. Na comissão foram admitidas 2 emendas, 5 emendas inadmitidas, e emendas aditivas que nós estaremos discutindo são 2, a 302.4, 302.5 e 25. Próximo. Aqui é um quadro resumido, e a gente fez um copia e cola, que é exatamente os grandes projetos em andamento e os grandes investimentos que o município fará no próximo ano. Quando nós destacamos na linha verde Norte-Sul, o parque, a contemplação da extensão da Norte-Sul. Linha Inter 2, BID, já está em andamento essa obra. O BRT Leste-Oeste também em andamento, e os lotes agora estão sendo lançados para processos licitatórios. Gestão de risco climático, que é o bairro Novo da Caximba. Acho que muitos vereadores estão acompanhando as entregas, principalmente no tocante às entregas de residências nos últimos meses. Isso tem sido frequente, quase todos os meses a Prefeitura tem feito as entregas atendendo a política habitacional do município. Drenagem e gestão de riscos, as 5 bacias contempladas, Belém, Barigui, Atuba, Iguaçu e Ribeirão dos Padilhas. No meio ambiente, entramos aqui agora no quadro verde, são 9 implantações, revitalizações, previsão de revitalização de 5 bosques, implantação de um novo bosque, 2 hortos municipais serão revitalizados, uma implantação de ecoponto, aquele modelo em que as pessoas buscam fazer o rejeito do material de construção e outros dentro desses pontos. A reforma e melhorias, melhor dizendo, melhorias em 5 cemitérios municipais, zoológico, jardim botânico, passeio público, museu História Natural também passarão por essas manutenções e mantendo o pleno funcionamento. Geração de energia renovável, são 3 projetos e obras. O consórcio de resíduos urbanos está dentro daquela gestão do consórcio intermunicipal. Na habitação de interesse social, agora no quadro laranja, 5 projetos em obras de estrutura, urbanização, regularização. Projeto habitacional FMHI é o Fundo Municipal de Interesse Social. Pavimentação alternativa, e isso tem sido muito pressionado, as demandas por parte da população. O programa está ativo, que são aquelas pavimentações alternativas, que é a gestão da malha viária. Obras de circulação viária e infraestrutura, que é a reciclagem de pavimento, trincheiras, viadutos e binários. Na iluminação pública, a extensão de uma rede ampliada em 6 quilômetros, e a PPP da iluminação, que essa também está em vigência. Drenagem e saneamento, 17 projetos. Aqui tem projetos que também originários do Fala Curitiba. Calçadas e ciclovias, uma previsão de 20 quilômetros de implantação. Na saúde, também muito debatido esse ponto, e uma pasta que exige uma atenção, e aqui o prefeito tem dado uma prioridade, que 23 unidades serão reformadas e 6 construções para equipamentos públicos nesta área. Nos espaços culturais, 2 requalificações. Na assistência social, construção e ampliação, e 12 reformas. Aqui estão inclusos aqueles pontos CREAS, CRAS e outros equipamentos que atendem. No esporte e lazer, naquele quadro marrom, reformas e ampliações, uma construção. Também na pasta turismo, 5 revitalizações e implantações, equipamentos. Trabalho e emprego, 800 unidades móveis de treinamento. Isso tem sido uma busca permanente, uma busca ativa por parte, principalmente do nosso vice-prefeito Paulo Martins, na pasta de inovação, que tem feito um esforço muito grande
buscando a empregabilidade formal, principalmente, em diversas áreas que o município pode fomentar e ajudar a empregabilidade, que nada mais é que trazer dignidade a essas famílias. Na educação, uma referência de 9 centros CMEIs de educação infantil para a implantação em novos, 4 construções, 40 reformas, 239 CMEIs climatizados. Eles estão passando por um processo de climatização, principalmente com essas variações climáticas, como os dias de hoje. Então, isso aqui é para dar dignidade e conforto também às crianças atendidas pela rede municipal. Nas escolas municipais, 36 reformas e ampliações, também consta 3 construções. Se puder mais, aqui há um interesse muito forte do prefeito em áreas que demandam uma atenção especial, se houver possibilidade orçamentária, também serão atingidas. 12 quadras cobertas em construção, 1 farol de saber será a construção. No SEMAI, que é o Centro de Atendimento Educacional Especializado, mais 1 sendo implantado. Todas as regionais já possuem esses centros, e agora também amplia-se para mais 1, salvo engano, aqui é na regional... Não, eu já lembro aqui, me perdoe. Um centro de apoio estratégico educacional, isso também está prevista a implantação. O centro logístico, que recentemente nós fizemos uma emenda, fizemos um crédito adicional, que foi a mudança para esse centro ser instalado no próximo ano, e a prioridade desse recurso vai ser aplicado em reformas e CMEIs para esse ano, que vai acontecer no segundo semestre. Ele está, de fato, inserido também na lei do próximo ano. Na segurança e defesa civil, a reforma e construção de 2 postos. No trânsito, 64 intervenções de circulação e 3 reformas e ampliações. Acho que pode fechar esse quadro. Agora eu vou falar um pouquinho do que pretende a próxima lei orçamentária abranger as políticas públicas do município. O município, ao longo dos anos, eles estão desenvolvendo o orçamento de uma forma mais participativa, ampliando os canais para que, de fato, o cidadão possa sugerir as propostas e demandas que entendem, de certa forma, necessárias para a sua comunidade. Ontem, eu quero parabenizar a Regional Cajuru, que ontem realizou, com aquela temperatura baixíssima, nós tivemos uma realização do Fala Curitiba, lá no bairro do Cajuru, e com as presenças, acho que, salvo engano, representantes de vereadores estavam presentes. Eu participei e achei que mesmo com aquele tempo não favorável, mas tínhamos muitas pessoas que participaram, e esse é um canal onde o cidadão diretamente faz a sua sugestão e pode transformar ou em políticas públicas ou também em demandas que serão atendidas dentro das peças orçamentárias. Quando eu falo que o município vem aprimorando, e, na verdade, ele também obedece os critérios da Lei de Responsabilidade Fiscal, leis orçamentárias, e traz em detalhamento colocado dentro desta lei que nós estamos apreciando em primeira discussão. O município, ele, junto com a Lei de Diretrizes, se coloca aqui, o que integra este projeto, na verdade, são os anexos das metas. Aí nós temos o anexo de riscos fiscais, que são os demonstrativos de riscos fiscais, e também as providências e previdências. Relatório de investimentos, que são projeto em andamento e em atendimento ao artigo 45 da Lei Complementar 101. Estruturalmente, o projeto de lei de diretrizes está distribuído da seguinte forma. No capítulo 1º, ele fala das metas e prioridades da administração pública, destaca-se artigos 2º e 3º. No capítulo 2º, nós falamos da organização e a estrutura dos orçamentos
destaque para os artigos 4 e 18. No capítulo 3º, a reserva de contingência, que os artigos 19 e 21 dispõem também. No capítulo 4º, ele fala sobre as diretrizes gerais para a elaboração, a execução e suas alterações. Destaca-se os artigos 22 ao 41. No capítulo 5, a programação financeira e cronograma mensal do desembolso. Os artigos 42 ao 44 também estabelece essas disposições, a publicação, a programação financeira, o cronograma mensal do desembolso. No 6º, são dos créditos suplementares especiais e outros, dos artigos 45 ao 48, que estabelecem as disposições relativas à abertura, reabertura e execução dos créditos suplementares especiais. Capítulo 7º, das transferências públicas, que vai do 49 a 62, e das normas de transferências, como se estabelecem. O capítulo 8º é o ajustamento do plano plurianual entre os artigos 63 e 65, que é o ajustamento e alterações do plano plurianual, porque nós estamos votando a LDO agora, votaremos o plano plurianual, que ele terá sua validade de 4 anos, atingirão orçamentos, mas os ajustes, eles precisam ser feitos após a aprovação deste plano. No capítulo 9º, as disposições relativas às despesas com pessoal e encargos sociais, artigos 66 ao 70, relativos às despesas com pessoal e encargos sociais, e ainda determina a política pessoal do município de Curitiba para o ano 2026, tema debatido também na semana anterior. Capítulo 10, as disposições sobre a legislação tributária em que o município aplica, e os artigos 71 e 72 também estabelecem as disposições gerais. No 11, as disposições gerais, o 11º, artigo 73 ao 90, estabelece as disposições gerais determinando as instruções da lei orçamentária para o ano de 26, que é a LOA, e também as obrigações tanto do Executivo e também do Poder Legislativo. Com essas razões, o projeto foi apresentado com esse teor. O que eu quis dizer é que, ao longo dos anos, as leis orçamentárias, os tribunais de contas e cortes de contas, eles aprimoraram e remetem a 2 leis que são importantes, a lei orçamentária e a lei de responsabilidade fiscal, que tem que ser obedecida, principalmente investimentos mínimos, quando nós falamos de educação e saúde. O município ultrapassa os índices, tanto na aplicação de saúde e educação, a previsão é um investimento maior do que determina a Constituição, por força também da lei de responsabilidade fiscal. Portanto, o aprimoramento dessas leis faz com que os municípios, quando enviam aos seus legislativos essas peças orçamentárias, contenham todas as informações de forma transparente, dados fidedignos, porque a partir daí a análise fica por conta do Legislativo. Então, mediante as autorizações que a Câmara, ao aprovar as peças orçamentárias, o município pode executar no ano subsequente o desenvolvimento das políticas públicas. O que a gente fala são os aprimoramentos e as datas fixadas. Nós temos uma data fixada em que o município tem que enviar a esta Câmara Municipal até 31 de julho, todas as despesas relativas aos precatórios que estão estabelecidos para o próximo pagamento do próximo ano. Então, ele antecipa 1 ano, a previsão, isso o município é obrigado, e ele tem enviado. Eu quero até destacar, muito importante aqui, que a gestão passada enviou todos os relatórios dentro do prazo. Infelizmente, nós tivemos gestões, aqui é importante falar isso, que não enviavam esses dados para a Câmara Municipal. Isso implica em lei de responsabilidade fiscal. Isso é importante a gente frisar isso. E ele tem que fazer essa obrigação. O município é obrigado a fornecer esses dados à Câmara. Portanto, esses relatórios que são anexados, nós chamamos de peças e anexos ao orçamento,
Também contém aqui o relatório do impacto previdenciário do RPPS, é o que nós amplamente discutimos também essa semana, o regime próprio de previdência aos servidores, anexando o cálculo atuarial, anexando os impactos que esse cálculo demonstra por uma longevidade, os balancetes, os investimentos, o patrimônio, ou seja, tudo está aqui anexado. E eu tenho percebido que os técnicos da Prefeitura se aprimoraram nessas informações, de forma assim, muito clara e objetiva. Às vezes, para o cidadão, é difícil entender a peça orçamentária, mas ela está bem delineada quando ela diz que você tem receitas e despesas. É o que entra e o que sai. De uma forma geral, o nosso orçamento doméstico também é o que você tem dinheiro para fazer, você vai lá e realiza uma construção, uma ampliação, uma residência ou uma compra de um determinado bem. E o município é a mesma coisa. Ele tem o orçamento, que é uma previsão orçamentária, não é dinheiro em caixa. Para isso, ao longo dos anos, ao longo do próximo ano, a arrecadação por meio de tributos, taxas e contribuições, melhor dizendo, faz o orçamento, gera, e a partir daí ele vai fazendo o desembolso de investimentos. Uma forma muito simples é isso. O município ele tem o orçamento, mas não tem o dinheiro em caixa. Quando ele passa de um orçamento de um ano para o outro, e aí se ele criou um superávit, aquilo ali sim, de fato é uma sobra que vai incorporar ao orçamento para fazer o uso em políticas públicas. Lembrando que o detalhamento do orçamento, ele é direcionado a todas as políticas públicas, em todas as áreas, e algumas que não foram elencadas aqui, mas atende a essencial administração, essencial aos serviços, principalmente serviços prioritários, que demandam uma atenção e investimentos mínimos. Quando a gente fala em educação e saúde, os investimentos mínimos, eles estão comportados aqui. Se o município quer acrescentar mais e vem acrescentando, e aqui eu quero destacar o interesse do prefeito Eduardo Pimentel, juntamente com a sua equipe, o seu vice-prefeito Paulo Martins, em ampliar essas políticas, principalmente no ponto de vista melhorando espaços, fazendo com que novas construções sejam disponibilizadas à população e inovando também na administração, desburocratizando o dia a dia do atendimento à população. Isso também nós fizemos e aprovamos leis recentemente que vai colaborar no dia a dia do andamento da administração pública. Eu quero destacar aqui também o orçamento da Câmara. Eu tenho uma previsão aqui, não falei com o presidente ainda, mas eu observei aqui que estão previstos uma construção de uma nova sede de 15 mil metros quadrados, 15 mil metros, salvo engano, a metafísica. Esse é um tema que talvez o presidente depois faça algum comentário. Enfim, nós estamos hoje apreciando uma peça que é a intenção de realizar todas as políticas públicas dentro dessa diretriz. Na LOA, ela sai no detalhamento, que aqui nós estamos colocando a função e a meta que vem anexadas a esse projeto, são a função, a subfunção das metas de prioridades. Então, nós temos ali o produto, a meta física e a ação. A ação sai de uma determinada secretaria, o produto é o que se destina e a meta é o número de atendimentos. Então, desta forma, ou a construção ou atendimentos direto à população. Então, é dessa forma que veio descrito a LDO. De uma forma bastante simples, eu deixo aberto para alguma parte, ou senão eu encerro a minha discussão e posso fazer encaminhamento, se assim entenderem. Mas agradeço a atenção de todos. Esse é um tema que já foi trazido em detalhes na última audiência, acho que os vereadores que participaram já tiveram conhecimento, então, portanto, a gente está só cumprindo a primeira etapa da LDO, que é a votação em primeiro turno. Devolvo a palavra ao presidente e agradeço a atenção de todos. Continuamos, então, em discussão do projeto para discutir. Líder da oposição, vereadora Georgia Prates, com a palavra.
Então, bom dia a todas, todos e todos, e muito axé também. Bom, eu gostaria primeiro de falar sobre uma preocupação em relação à LDO, né, sobre essa baixa participação popular que nós tivemos na construção da Lei de Diretrizes Orçamentárias deste ano. Curitiba tem aí mais de 1,7 milhão de habitantes e, no entanto, apenas 7.817 pessoas participaram da consulta pública e isso representa em menos de 5% da população. E é um número ínfimo, né, diante da importância também da LDO para a cidade. Dessas quase 6.000 pessoas respostas, na verdade, vieram por meio de formulários impressos, 1.933 online e apenas 272 pela pesquisa aqui da Câmara Municipal. Então, são números que revelam aí uma crise, né, de participação e, consequentemente, também de representatividade nas temáticas aí que a gente atende, e isso leva, né, a gente a refletir sobre os mecanismos que nós estamos utilizando para essa escuta da população, né, se eles estão realmente acessíveis, se temos aí que pensar de uma outra forma, né, para alcançar a diversidade do povo curitibano. E cada vereador aqui sabe de muitas das demandas que atende e que a gente reconhece, né, que a gente quer que para a gente conseguir sair do papel, a gente precisa também que estejam previstas na LDO as nossas demandas. E por isso é fundamental repensarmos o formato dessas consultas e também ampliar os canais de escuta. Duas delas, eu quero então falar sobre duas emendas que eu propus junto com a oposição, que eu considero urgentes e estruturantes, aí que falam, né, sobre várias questões que a gente precisa apresentar. Duas delas estão relacionadas, uma delas, né, na verdade nós fizemos várias emendas, apenas duas foram admitidas, né, para esse debate aqui agora, e uma delas que não foi aprovada, foi barrada aí por questões técnicas, que se refere aí à questão relacionada à política habitacional, o que não tira, de fato, né, sua relevância, né, pois que a crise da moradia, ela infelizmente é uma chaga aberta na nossa sociedade, na nossa cidade aqui. Nós precisamos com toda certeza destacar que ainda assim há necessidade da gente conseguir colocar isso para dentro, para a gente ter mais possibilidade de ampliar a política habitacional da cidade. E hoje eu vou destacar aqui então duas emendas que serão debatidas aqui por mim e pela oposição e que se tratam aí de duas áreas fundamentais das causas que a gente atende. Uma delas é a causa animal e outra envolve, né, a questão da saúde dos servidores municipais, o respeito à vida e as políticas públicas que precisam ser efetivas, né? E é isso, a gente vai seguir também ampliando a escuta, fazendo com que a escuta aconteça, mas a gente precisa garantir também que a gente consiga ampliar esse debate para que mais pessoas tragam demandas, que a gente consiga realmente fazer, né, um trabalho que atinja, né, a maior parte da população. Então, eu vou falar aqui primeiro sobre a emenda 30204 de 2025, e essa primeira emenda, ela é uma emenda que fala sobre a causa animal, como eu falei aqui agora, que são duas emendas que vou debater. E uma delas, então, é essa emenda que propõe fortalecer a ação 2088 do desenvolvimento de ações e monitoramento e controle da fauna urbana, com foco na prevenção de zoonoses e na educação ambiental. E aí, como eu falei, foi proposto por mim e pela oposição, e a gente tem aí uma preocupação séria com várias demandas, né, da causa animal, e entre elas a gente tem uma que é um debate importante que tenho feito aqui na sociedade, justamente pelo número aumentado, que já cresceu bastante esse número, que é a questão da esporotricose, o combate à esporotricose, que também justifica ali na emenda, que é uma doença infecciosa que é causada por um fungo, né? E tem uma alta incidência entre os gatos, com risco de transmissão também para seres humanos. Então, é uma zoonose, conforme foi aplicada ali na justificativa, e é importante dizer que a esporotricose ela já é considerada um problema de saúde pública em diversas cidades do país, inclusive Curitiba, e nos últimos anos nós temos assistido o avanço dessa zoonose em comunidades, principalmente as mais vulneráveis, onde os serviços de controle da fauna urbana, vacinação, castração e atendimento veterinários, eles acabam sendo precários. E isso também está contemplado nas ações de monitoramento e também de controle, né, nessa emenda. Então, nós estamos falando aqui de uma doença que desorganiza a vida das famílias, que gera sofrimento para os animais e também, né, estigmatização para quem cuida desses bichinhos e muitas vezes leva aí a uma questão seríssima, que é o abandono desses animais. Então, essa emenda ela propõe ampliar essa metafísica da ação 2088, incluindo 10 unidades específicas para o desenvolvimento de ações educativas, preventivas e de controle também da fauna urbana, com cobertura nas 10 regionais da cidade,
Ou seja, a gente garantir um equilíbrio orçamentário, mas propor que esses recursos sejam realocados, então, da ação 2197 da promoção de destino de Curitiba. Ou seja, nós estamos ampliando, tirando, na verdade, um pequeno percentual do orçamento voltado ao marketing da cidade para investir na proteção à vida, na saúde também e do meio ambiente. E essa emenda ela entende que cuidar da saúde pública com responsabilidade ambiental e sensibilidade social também é uma grande importância. Ela está fundamentada na abordagem da saúde única, né, que reconhece internacionalmente que, pela Organização Mundial da Saúde, que entende que a saúde humana, animal e ambiental, elas são interdependentes e que não pode ser tratada uma sem que a gente olhe para todas as outras. Então, a política de controle da fauna urbana em Curitiba, ela tem sido, sim, marcada por uma descontinuidade, e então a gente tenta aqui, com essa ideia, né, fazer com que a gente consiga fazer campanhas e também pensar em formas de a gente atuar de maneira direta e objetiva em relação a essa temática, né? E a gente tem feito várias tentativas, principalmente em relação à esporotricose. Eu tenho também um projeto de lei que já está pronto, né, para vir para plenário, para ser votado também, porque faltam campanhas educativas, falta política pública de verdade, e a gente sabe que quem paga essas contas são os animais abandonados, doentes, mutilados, e a população pobre também, que vive do drama de não saber onde vai buscar ajuda. Então, essa emenda, ela é, além de ser um ato de justiça, ela é também uma ação ambiental e também sanitária, e garante, né, que o orçamento municipal reconheça esse problema, essa questão, como uma prioridade. Então, essa seria a primeira emenda que nós vamos colocar para votação, e também vale lembrar que essa iniciativa ela está em plena consonância com a Política Nacional do Meio Ambiente, que é a Lei 6.938, de 81, que prevê ações de proteção à fauna, bem como também aos princípios constitucionais de prevenção da dignidade humana e da eficiência administrativa. Então, aqui a gente vai tentar reduzir e investir, né, em controle da fauna urbana, cuidar também da saúde pública, reduzir riscos epidemiológicos e respeitar a vida em todas as suas formas. Então, isso também é importante para várias, né, centenas aí de amigas, cuidadoras populares que, mesmo sem nenhum apoio do poder público, têm se segurado essa política com as próprias mãos e também com os próprios recursos, e é um compromisso ético que a gente tem que ter com a população e também com quem muitas vezes está tirando, né, do que não tem para poder ajudar e cuidar dessa causa animal. E também se endividando, né, com as pessoas, amigos que estão já cheios de dívidas por resgatar animais com esporotricose, tentar levar para a clínica ali, né, e também dar dignidade a esses bichinhos. A vereadora Andressa bem sabe disso também. É uma causa muito importante essa, e que a gente está, de fato, perdendo o controle. Então, a gente pediu para que seja incluído, para a gente ter ações significativas, com campanhas, com direcionamentos que sejam importantes para toda a população. Então, essa emenda, ela, portanto, peço, né, o voto favorável, a consideração dessa casa também, porque ela vai salvar vidas, mas vai também antecipar, evitar problemas que a gente tem tido e que estão, né, relacionados tanto à saúde humana quanto à causa e à saúde animal. Essa seria, então, a primeira emenda. E a segunda emenda também que quero trazer aqui para a discussão, não tão menos importante, mas por questão de número, seria a emenda 302/05 de 2025. E essa emenda, então, ela também é um debate importantíssimo, porque é uma emenda que ela visa uma questão que nós temos aqui falado bastante já nessa casa, e que, enfim, toda vez que posso eu trago isso a debate, porque, né, entendo que essa seria uma das prioridades que a gente tem, obviamente, né, além de outras várias, de salário, de, né, crescimento também, mas a saúde mental dos servidores municipais, que, para mim, é uma conta que a gente ainda não conseguiu fechar, a gente não conseguiu ainda colocar a cidade para funcionar de uma forma que os servidores públicos sejam valorizados, sejam saudáveis e também protegidos, né? Principalmente a partir do seu ambiente de trabalho. Então, é com base nessa questão que venho defender essa emenda, que também foi protocolada junto com os vereadores da oposição, que aí fala, né, sobre o fortalecimento da ação 2029, que seria a execução de programas voltados à saúde ocupacional e valorização do servidor público municipal. E essa emenda, então, ela é uma emenda aditiva, e ela amplia em 4 unidades a metafísica desta ação, e para manter, então, o equilíbrio orçamentário, ela realoca recursos da ação 2199, que seria da promoção do turismo regional. E aqui, então, com essa proposta de emenda, nós estamos tentando propor uma mudança de foco, né, que seria uma realocação de prioridades,
Porque a gente não pode falar sobre qualidade de serviço público sem falar também nas condições de trabalho de quem executa e das condições pessoais também de quem executa esse trabalho. Então, o que nós estamos falando aqui não é uma questão simples, mas é bastante profunda, né? Que é a questão de cuidar de quem cuida dessa cidade, que também precisa, né, de cuidados que são importantes. E a Constituição Federal, no seu artigo 37, ela estabelece, sim, que a administração pública deve seguir os princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E é justamente também a partir do princípio da eficiência que a gente está embasando essa emenda, porque a valorização funcional, a prevenção de doenças ocupacionais, o investimento em saúde mental e ambientes de trabalho saudáveis são, com toda certeza, instrumentos fundamentais para melhorar a entrega do serviço público à população também. E a gente fala aqui também sobre essa questão da realidade das pessoas lá fora, né? A gente sabe que são essas pessoas que estão em contato direto com a população, atendendo as demandas, ouvindo, né, as particularidades de cada demanda, e são pessoas que estão hoje nos postos de saúde, nas escolas, nos CRAS, nos departamentos técnicos, também, né, se mostram extremamente já exaustos, convivendo com acúmulo de função, metas inalcançáveis, pressão por produtividade e, ao mesmo tempo, com políticas de saúde ocupacional extremamente fragilizadas. A gente já tem vários problemas aí de salários inadequados, de crescimentos também que não cooperam, e políticas que não estão atingindo o servidor público municipal de uma maneira positiva. E a ausência de políticas de prevenção e de cuidado, ela leva muitos a sofrimentos, né, intensos e ações também, que são geradas através de intenso sofrimento psíquico. E a gente precisa promover, sim, um ambiente mais organizacional, humano, saudável e principalmente acolhedor. E aí a gente precisa, nesse caso, adotar políticas que sejam efetivas, né, da saúde mental e da prevenção. E aí, falando aqui, trazendo alguns exemplos, nós temos hoje, por exemplo, o caso da Guarda Municipal, dos guardas municipais, que em números, né, que seria importante trazer, entre 2017 e 2025, de 2017 e 2025, nós temos aí 343 guardas municipais que apresentaram registros relacionados à CIDF, que seriam, então, transtornos mentais e comportamentais que estão relacionados à depressão, à ansiedade, a vários outros transtornos mentais e comportamentais. 251 apresentaram licença para tratamento de saúde, LTS, com o CIDF. 57 apresentaram restrições e 35 apresentaram apenas restrições, ou melhor, 57 apresentaram LTS e restrições e 35 apresentaram apenas restrições. Então, a gente está falando de situações que levam, né, a situações extremas, como foi, infelizmente, o caso, já ainda nesse mês, né, do Thierry Wilson Santos, que, no dia 19/6, acabou, né, gerando aí uma situação muito dura para a família, para a guarda como um todo, e que a gente acaba entendendo, né, que isso também vai para todos os guardas como uma resposta não muito positiva, mas são atos aí, como eu falei, gerados por um intenso sofrimento psíquico. E a gente não pode permitir que, né, o poder público esteja, né, com os olhos fechados para isso. Então, há uma necessidade, sim, da gente olhar para isso com total clareza, de que nós precisamos melhorar o que está acontecendo hoje, não só, né, em relação à guarda, mas também de exemplos muito sérios. Mas nós temos aí também professores de todas as categorias que estão adoecendo, os próprios psicólogos da rede municipal também, que são pessoas com as quais já estive, já conversei, e que hoje, por exemplo, vereador Marcos, eles acabam, as psicólogas da rede municipal, elas acabam tendo que conversar com a própria psicóloga da rede municipal para poder falar sobre a demanda do trabalho, o quanto isso também afeta elas de tal maneira, e isso não é positivo, né? A gente sabe que no ambiente de trabalho, uma pessoa que vai, né, desabafar com a outra acaba também colocando todo mundo no mesmo sentimento. Então, não há possibilidade da gente não olhar para tudo isso como cada categoria precisa, né? A Guarda Municipal tem as suas especificidades, as psicólogas têm as delas, e a gente precisa olhar para esses ambientes de trabalho com muito cuidado para fazer com que isso dê certo, né? Para fazer com que realmente essas pessoas entendam o lugar de trabalho também como espaço acolhedor, mas de cuidado também, para que elas possam, de fato, cuidar. E esse é um trabalho do servidor público, né? Então, aqui nós estamos pedindo, sim, porque a gente fala de números, né, esses da Guarda que foram apresentados, são números extremamente graves, né? E eles indicam, sim, que
né, todo mundo que convive ali com o funcionalismo já sabe, o adoecimento mental dos servidores públicos ela é uma realidade escancarada, mas, de fato, nós temos aí um silêncio institucional e a gente não quer mais que isso permaneça. Então, a nossa emenda ela propõe exatamente isso, que seria o oposto, né, que é cuidar que o servidor seja reconhecido também como parte, né, de um investimento e não como gasto supérfluo, como tem sido até aqui colocado em todas as demandas dos servidores. E que não é, né, um investimento, é um investimento em vida, investimento em cuidado, investimento na própria cidade, porque é isso que eles fazem. Eles mantêm a cidade na ponta em pé. Então, é importantíssimo, sim, que a gente consiga fazer com que essa possibilidade de a gente incluir essa emenda também seja, né, um ato aí que nós não podemos deixar passar para que, então, os nossos servidores, nossos companheiros aí de jornada desse município tenham mais dignidade, uma cidade, um trabalho mais estruturado e também tenham, né, suas metas aí cumpridas, mas com a saúde mental e física também sendo observadas. Então, a ampliação dessa meta física, ela permite justamente isso, a gente expandir o alcance, né, dessas ações e atender mais unidades, implementar programas também contínuos, né, de prevenção e de suporte. Essa seria a emenda. Nós estamos falando de ações também que são voltadas para capacitação e saúde do trabalhador, mapeamento de riscos ocupacionais, fortalecimento de núcleos de apoio psicológico, campanhas internas de prevenção ao suicídio, protocolos de proteção contra assédio e melhorias no ambiente físico de trabalho, e incentivo também a práticas de autocuidado e de convivência. Então, colocando toda a atenção possível, né, como eu falei já, as exigências de cada categoria, né, professores vão demandar uma situação, psicólogos outras, a guarda municipal vai demandar outro tipo, né, de relação, os agentes de saúde também. Então, enfim, nós precisamos olhar com cuidado para cada categoria e aplicar o cuidado necessário para cada servidor, que também é valorizar eles enquanto seres humanos, atuando, né, de forma cada vez mais humana para a sociedade. Então, é disso que se trata essa emenda, ela é um compromisso assim, com o cuidado, e ele é completamente urgente. E a ação de promoção do turismo ali, onde nós estamos propondo, né, retirar os recursos, que seria onde vai ser retirado o recurso para essa ação, ele tem uma meta física superior ao que é dado hoje à saúde ocupacional dos servidores, então seria importante que a gente pudesse inverter um pouco a lógica aqui da cidade. E a gente fala da cidade, né, turística, a cidade uma cidade perfeita, mas a gente tem por trás dela muitas pessoas que estão adoecendo para manter o trabalho público em pé. Então, seria isso. Essa é uma emenda também de valorização, precisa sair o discurso e a gente colocar dentro do orçamento, e, além disso, também é uma medida socialmente inteligente e de cuidado. Então, são essas duas emendas que nós vamos tentar aprovar aqui agora, e que tratam, então, uma da questão da causa animal e a outra, então, do trabalho, né, da saúde do trabalhador, do servidor municipal. Tem a parte, vereador Serginho do Posto solicita uma parte, se Vossa Excelência entender. Já passo, então, ao vereador Serginho. Vereador, agradeço a parte. Quero salientar que as políticas públicas estabelecidas na lei de diretrizes e talvez a adesão por parte da população, em alguns momentos, entenderam que a lei de diretriz ela estabelece a diretriz, não é pontualmente aquela obra que o município pediu, mas existe um aprimoramento que, por meio do programa Fala Curitiba, o município tem feito as suas divulgações nos canais de comunicação. Nós também temos a Câmara, de uma certa forma, quero até agradecer a comunicação da Câmara, que fez um trabalho ampliado, juntamente com a nossa Comissão de Finanças, que tem nos dado um total apoio. Aqui eu falo em nome da Dani Vandenbroek, a Daniele Vandenbroek, eu cumprimento todos os assessores, servidores da Câmara que nos assessoram diariamente. Mas eu acredito que esse canal e o Fala Curitiba, ele será um instrumento, e ele está passando por uma reformulação, de fato, essa participação ser mais direta, objetiva. Até para que o cidadão entenda quando ele pede uma demanda para a lei de diretrizes e quando ele vai solicitar e participar de uma LOA, por exemplo, que agora o Fala Curitiba, nós estamos discutindo a LOA, né, nas regionais, em que serão as propostas tiradas, e isso tem sido praticado, que são aquelas 10 propostas por regionais, votadas pela própria comunidade. Então, eu acredito que deve ser ampliado. O ano que vem, esse programa ele está sendo reformulado, ele vem com uma condição de buscar a participação mais efetiva. Então, nesse ponto, eu queria
somar com a senhora no seguinte sentido. Eu acredito que é um instrumento que está sendo aprimorado, as pessoas terão esse canal, e, portanto, a Câmara também tem essa participação, né? Então, um apelo aos vereadores, né, para que nós possamos ampliar o programa Fala e, dali, se transforma numa política pública, num atendimento de demanda. Né? A senhora apontou algumas políticas aí que, de fato, o município, entendendo que precisa aprimorar os seus setores, vai aprimorar. Né? No caso dos zoonoses, Vossa Excelência levanta um fato que é de saúde pública. Eu acho que é importante salientar isso. Portanto, meu parte é nesse sentido, que eu acredito que esses instrumentos e mecanismos de participação, eles serão de forma ampliados e uma certa forma, mais participativa, ou seja, as pessoas terão maior adesão para que ajude a construir o orçamento da cidade. Muito obrigado, viu? Eu agradeço, vereador Serginho. E no caso aqui também não foi uma crítica, né? Eu, na verdade, falei mais no sentido de preocupação mesmo, porque também isso demanda da gente, vereadores, né? Como eu falei do número daqui da Câmara, foram 242 participações e poderíamos, né, tentar talvez ampliar mais, mas é no sentido de preocupação, não de crítica apenas, né? Da gente também pensar que precisamos fazer com que mais pessoas consigam olhar para esses momentos que são importantes, né, da política pública. Mas agradeço a fala do vereador e também, né, que o entendimento de que isso já está sendo buscado para melhoria. Vereador Marcos, por gentileza. Obrigado, vereadora. Quero parabenizar pelo seu debate e também pela suas emendas propostas, né, e dizer que vou votar favorável. A senhora traz esse assunto que é de suma importância quando se fala de cuidar dos servidores da saúde. A gente tem conversado com muitos servidores e a gente tem essa preocupação porque sabe que muitos estão adoecendo devido à sobrecarga, devido ao compromisso que eles têm em prestar um bom serviço para toda a população de Curitiba. Então, é importante que, nesse momento da discussão do orçamento, não adianta a gente falar que respeita, que valoriza, mas se não tem dinheiro, não tem como fazer o trabalho. Então, é muito importante e já conto com o meu voto favorável à sua emenda. Eu agradeço, vereador Marcos Vieira, e é de fato isso, né? A gente tem tentado já de antes, né, vereador? Não é só dessa legislatura, mas a gente tem levantado sempre essas questões aqui. E eu me lembro muito bem também, vereador Marcos, conversando uma vez com o guarda municipal na comunidade, a gente estava falando sobre essa questão de saúde mental mesmo, né? De muitos assim que estão adoecendo, que estão visivelmente, né, trazendo uma preocupação para a guarda, por exemplo. E esse guarda ele me cita a própria vida, né, falando que ele mesmo, em 30 anos de carreira, nunca tinha passado por um psicólogo. Então, assim, como que a gente tem uma... E isso gera preocupação para todo lado, né? Tanto para quem vai ser atendido, como também para a guarda que atende. Então, a gente tem que ficar atentos mesmo a tudo que acontece, porque o adoecimento psíquico, ele leva a ações, né? Tanto contra a própria vida, como também, né, a vida de outros. Então, tem toda uma preocupação que a gente tem que ter da relação, né, do que é oferecido para o município, enquanto segurança também, para essas pessoas exercerem o papel que exercem. Então, colocar isso na diretriz, a gente vai conseguir, talvez, ter um planejamento melhor, uma questão mais adequada, como eu falei, para cada categoria mesmo, que também, né, cada um demanda de forma diferente. Então, eu agradeço o voto favorável e também a sua fala, vereador. E peço também a todos os vereadores que compreendam, né, a importância desse debate, a importância da gente conseguir tanto, né, levar para os servidores públicos essa dignidade por parte do município, como também para a causa animal, que a gente tenha nessa ampliação de demandas atendidas também, para que a gente não veja aí cada vez mais animaizinhos, gatos principalmente, no caso da esporotricose, ali sofrendo, abandonados, né, sendo corroídos por um fungo que acaba levando eles à morte muito devagar e de forma muito dura também. Então, tudo isso é necessário, né, a gente tem também, falo da esporotricose como uma zoonose, que atinge também, né, a saúde humana. Então, a gente precisa, assim, precaver em todos os sentidos, né, das duas emendas, e cuidar da mesma forma. Então, peço o voto favorável dos vereadores e a consideração para essas duas emendas. Obrigado. Continuamos em discussão. Gostaria de registrar a presença, agradecer, acompanhando a sessão, o presidente da Câmara de Novo Itacolomi, o Christian Freitas, vereador, presidente da Câmara do MDB. Obrigado pela presença. Também o vereador Éder Sérgio Magon, do PP de Novo Itacolomi, e o secretário da Indústria, Comércio, Agricultura e Meio Ambiente. Da Indústria, Comércio, Agricultura e Meio Ambiente. Secretário de todas essas áreas aqui, o Marcos Vinícius Torres. Também muito obrigado pela presença, acompanhando
a sessão aqui. Mandem um abraço ao prefeito também. Então, continuamos em discussão. Para discutir, a vereadora Indiara Barbosa. Obrigada, presidente. Bom dia a todos. Então, eu sempre dou bastante importância também às leis orçamentárias. É um tema que eu gosto bastante, né? De orçamento, de finanças, e por isso não poderia deixar de vir falar sobre a importância dessas leis, e até especialmente porque agora nós temos colegas novos que estão começando agora, né, vereador Marcos? A gente já está discutindo as leis orçamentárias há bastante tempo, mas é o primeiro ano de muitos vereadores aqui. E as três principais leis, né, o PPA, a LDO e a LOA, esse ano é um ano também importante, vereador Jasson, porque a gente vai discutir também o PPA. Né? O PPA é o planejamento, o plano plurianual, planejamento para 4 anos, que é feito para os 3 últimos anos de gestão e para o ano da gestão seguinte. Então, a gente está terminando esse ano, que é o primeiro ano da gestão do Eduardo Pimentel, o PPA, que a gente aprovou há 4 anos atrás, e esse ano, especialmente, a gente vai aprovar no segundo semestre o PPA para os próximos 4 anos. Né? Então, um ano importante aí, que, inclusive, a gente vai ter que verificar se temas importantes que a gente também vai discutir esse ano, como o plano diretor, que a minha presidente da Comissão de Urbanismo, Rafaela, vai liderar a discussão na Comissão de Urbanismo, né? Se o que está no plano diretor também está no PPA, assim como outros temas, a própria questão do transporte coletivo, que a gente discutiu bastante ontem. Então, são vários temas importantes para a cidade que tem que estar nas leis orçamentárias. Né? E agora a gente vai estar discutindo, especialmente hoje, a LDO. O que eu, às vezes, explico, né, para ficar mais simples para as pessoas? O PPA é como se fosse, na nossa casa, o planejamento de longo prazo. Né? O que eu vou fazer nos 4 anos? Eu vou cursar, eu vou juntar dinheiro para pagar a faculdade do meu filho, eu vou juntar dinheiro para comprar um carro novo, para comprar uma casa nova. A LDO são as diretrizes para o ano. Então, esse ano especialmente, eu preciso fazer uma reforma no banheiro que está estragado. Eu preciso comprar, enfim, um conjunto de panela nova para minha cozinha. Então, são as coisas, as metas que eu tenho para aquele ano. E, no próximo semestre, a LOA, que aí é o orçamento detalhado. Né? Quanto que vai custar essa reforma? Quanto que eu vou guardar por mês para pagar essa reforma, ou como que eu vou comprar esse conjunto de panela para minha cozinha. Então, o orçamento específico, né? Então, tudo que a gente recebe no nosso gabinete, inclusive, né, vereador Olímpio, que recebe bastante demanda também está relacionado com isso. Por exemplo, ontem, no meu gabinete, eu recebi demandas para uma escola. Um pai que estava preocupado porque o telhado do CEMEI, que o filho dele estuda, está com problema. Então, precisa reformar aquele telhado, o forro, revisar o forro. Tudo isso tem que estar nessas leis orçamentárias, né? na LDO, na LOA, no que a gente está votando, porque às vezes parece muito complicado, sigla, metas, dinheiro, mas isso vai resultar na melhoria da vida das pessoas, da unidade de saúde que ela frequenta, da escola que o filho dela frequenta, lá na frente. Né? Então, por isso, é muito importante. A LDO também, né, é um instrumento de planejamento e estabelecimento de metas, nesse caso, para o próximo ano. Então, as metas de 2026, né, e o que está acontecendo hoje foi aprovado aqui nessa Câmara no ano passado. Os vereadores que me antecederam falaram um pouquinho do Fala Curitiba, que eu acho que é um instrumento importante de participação. Concordo que a participação de menos de 8 mil pessoas, né, numa cidade que tem 1,7, quase 1,8 milhões de habitantes, é um número baixo, mas eu faço o desafio aqui que também é nossa obrigação como vereadores incentivar a participação das pessoas. Então, divulgar essas ferramentas, essas audiências, tanto da Prefeitura quanto da Câmara, nas nossas redes sociais, nas visitas que a gente faz, que a gente atende as pessoas, chamar as pessoas para participarem das reuniões do Fala Curitiba, das audiências, porque é o momento que elas têm para colocar as demandas do bairro dela, das áreas que elas entendem que são importantes. Então, a gente também tem um compromisso. Né? Apesar de tudo, também Curitiba é um exemplo
no Fala Curitiba, nesse instrumento de participação, nesse momento, né, nessas semanas, nas semanas anteriores, como nessa semana, inclusive de muito frio, né, vereadora Mary? A vereadora Mary já encontrei em várias audiências do Fala Curitiba. As audiências do Fala Curitiba agora estão sendo para LOA, né, para o que a gente vai discutir depois, mas mesmo com o frio, a gente vê a população participando, né, nos bairros, indo lá, colocando as demandas. É interessante porque cada bairro tem uma demanda, alguns bairros é trânsito, é uma demanda que vem bastante, outros bairros é educação, segurança, asfalto, obras públicas, e nós, como vereadores, né, assim como eu, a vereadora Mary, participamos de algumas reuniões e também temos essa obrigação de incentivar a participação das pessoas quando a gente faz os atendimentos nos nossos gabinetes, né? Porque é o momento que as pessoas têm de colocar essas demandas. Então, como eu disse, Curitiba é um exemplo, enquanto que a gente tem outros municípios no Paraná que nem as prefeituras e nem as câmaras faziam essas audiências. Então, o próprio Tribunal de Contas, no ano passado, notificou municípios e câmaras que não estavam fazendo as audiências públicas. E Curitiba já tem essa prática, já faz isso há muitos anos. Mas, claro, que a gente pode melhorar, como disse o vereador Serginho, né, com o compromisso da presidente do IMAP, a Beatriz Batistella, que eu também faço aqui um elogio, porque em todas as reuniões do Fala Curitiba eu encontrei ela, né, Mary? Sempre. Exatamente. A gente tenta em uma, enquanto que ela vai em uma e vai para o outro. Então, ela está bem inteirada do programa e também procurando melhorias para aumentar ainda mais essa participação. Eu destaco também até a participação aqui no shopping, na frente do shopping Estação. O pessoal da Regional Matriz colocou ali um guarda-sol, uma mesinha. Tiveram até um problema ali no início com o shopping, que não estava muito confortável, mas depois conseguiram conversar, explicar que é importante a participação das pessoas. Às vezes as pessoas, a Rafaela também, que já foi, né, administradora da Regional Matriz, sabe que às vezes as pessoas acham estranho. Pô, o que é isso? Eu não sei. Mas depois, quando a gente explica, né, quando os técnicos ali que trabalham, que atendem, explicam, não, o que você acha que tem que melhorar na sua rua, no seu bairro, a população se anima, se empolga, lembra dos problemas e participa. E como a gente viu, dos quase 8.000 participações, 6.000 foram através do formulário, muito através desse Fala Curitiba na rua, não lembro agora o nome, como eles chamam, mas Fala Móvel, né, do Fala Móvel, que está nas ruas conversando com as pessoas. Então, mais uma vez, também parabenizo as equipes, né, os servidores que estão nas ruas incentivando a participação dos curitibanos. A gente, fazendo um resumo bem breve, os 3 temas mais demandados, então, foram obras públicas, esporte, lazer e juventude e saúde, foram as 3 áreas que tiveram um volume grande de participação. E é nessas participações que a gente vai planejar, considerando essas participações, o gasto de 15,6 bilhões de reais. Então, eu, nas minhas visitas, também sempre questiono as pessoas, né? Você sabe quanto que é o orçamento de Curitiba? Né, vereadora Wanda? 15 bilhões de reais. Então, é um orçamento muito relevante. São pouquíssimas as empresas que têm esse orçamento na nossa cidade. Se a gente fosse comparar com uma empresa, né, um valor muito alto, é o dinheiro dos nossos impostos, né? As pessoas pagam isso, impostos, para a prefeitura direcionar, planejar e gastar com saúde, com segurança, com educação. E dessas receitas também, acho que é importante mencionar, o nosso município, a maior parte da receita, 56% das receitas, perdão, vem de tributos arrecadados diretamente pelo município. ISS, ITBI, IPTU, Imposto de Renda retido na fonte. Então, são impostos que o próprio município arrecada diretamente, o que demonstra também uma solidez das finanças municipais. Ou seja, Curitiba, a maior parte do seu orçamento vem de impostos que ela própria arrecada, enquanto que alguns municípios, principalmente municípios menores, têm uma alta dependência do governo federal, o município de Curitiba não.
a maior parte ele próprio arrecada, uma parte vem do governo federal, porque também uma parte eles arrecadam e eles devolvem para a gente, mas a gente tem uma autonomia, uma solidez que se destaca entre os municípios brasileiros. Quando a gente fala das despesas, do total das despesas de 15 bilhões, quase metade dessas despesas, 7,1 bilhão, é destinado para pagamento de pessoal e encargos. Então, nos últimos dias, a gente falou bastante sobre isso também, funcionalismo, previdência, plano de carreira, vale transporte, são discussões que nós tivemos aqui na Câmara, projetos de leis importantes que vão impactar essa despesa, a despesa com funcionalismo, com previdência dos servidores. E essa é uma despesa volátil também, que qualquer alteração pode impactar lá na frente, vereador Marcos, né? Se eu altero aqui, dou um aumento e eu tenho um aumento de gasto por muitos anos, que vai impactar, inclusive, a previdência do município lá na frente. Então, por isso, ela tem que ser muito bem planejada, tem que ser muito bem cuidada, porque a gente tem, na lei de responsabilidade fiscal, um limite de que ela não pode ultrapassar 54% das receitas. Nós falamos sobre isso também, né, vereador Serginho, principalmente quando a gente discutiu esses temas de previdência, com esse cuidado que o município tem, e o nosso secretário de Finanças, muito conservador, muito preocupado com a responsabilidade fiscal, fez também as simulações e os cálculos para que não ultrapasse esse percentual da lei de responsabilidade fiscal. Desse total dos 15 bilhões, a gente também tem 1 bilhão para investimentos no nosso município, que basicamente são obras públicas, novos sistemas, que são gastos que, por isso são chamados de investimentos, né? São gastos que ficarão para a cidade, que são perenes, que ficarão como benefícios, gerarão benefícios por muitos anos. Então, é interessante comparar um pouquinho dos gastos, porque são os principais gastos do município. Eu sempre falo também dos gastos com saúde e educação, porque depois da Previdência são os maiores gastos, né? A saúde é mais de 3 bilhões, a educação também é um gasto relevante para a cidade. Falando da lei, especificamente da LDO, o texto da lei ele é muito parecido com as LDOs dos anos anteriores, e quando a gente entra nos anexos de metas também, ele está muito em linha com as promessas do prefeito Eduardo Pimentel. Então, nós também conferimos isso, se tudo que ele colocou no seu plano de governo está planejado na LDO, e sim, né, esses gastos estão planejados. Como, por exemplo, uma das metas, que era a instalação de ar-condicionados nas escolas, foi uma promessa de campanha, isso está na LDO como uma meta. Outro tema importante que a gente fala muito aqui também na Câmara é o do atendimento à população em situação de rua, que busca atender todas essas pessoas. Isso também está contemplado na LDO. E é um desafio não só de Curitiba, como do Brasil todo, de diversas cidades, é um problema real que a gente precisa unir forças para encontrar uma solução. E isso também é uma meta na LDO. Tem uma outra área que aí a gente poderia ter, eu entendo, fica também a cobrança, que a gente poderia ter um pouco mais, que a gente discute bastante, inclusive a vereadora Mary também, junto comigo, faz parte da frente das comunidades terapêuticas, né, com o objetivo de aumentar as vagas que a prefeitura compra nessas comunidades para atendimento dessas pessoas que precisam, né, que têm envolvimento com álcool e drogas e precisam de atendimento. Então, nós temos um apoio importante das comunidades terapêuticas que fazem esse auxílio no nosso município, mas o número de vagas ainda é muito pequeno. Pode sim aumentar, né? Pela frente, nós temos feito um trabalho para aumentar essas vagas, um trabalho, o meu colega vereador Klinger também não está, mas tem um trabalho, uma articulação com o governo estadual também, em um aumento de vagas e destinação de recursos para essas entidades através do governo estadual, mas é um tema importante também que tem que estar na LDO. E outras áreas, como eu disse, que a gente acompanha no nosso dia a dia, que a gente atende às demandas, como, por exemplo, a habitação, que também foi mencionado, reformas e melhorias nas escolas e nos CMEs, que eu também comentei, e que a gente também vê que isso está contemplado na LDO. De uma forma geral, eu entendo que a LDO está
consistente, ela tem consonância, né, está em linha com as LDOs passadas, mas também contempla o planejamento e as promessas de campanha do nosso prefeito para os próximos anos, e eu entendo que elas estão indo na direção certa. Destaco também que as leis orçamentárias de Curitiba são referência para diversos municípios pelo Brasil, então a nossa cidade é uma referência nas leis orçamentárias. E, por último, faço um apelo aqui para que nós como vereadores, fiquemos atentos, não só agora na aprovação da LDO, mas também na fiscalização dessas metas, né, vereador Marcos? Nós temos também esse compromisso de acompanhar se realmente elas estarão sendo cumpridas. Nós teremos aqui audiências públicas também, que fazem esse acompanhamento pela Comissão de Finanças, principalmente a audiência pública faz o acompanhamento do PPA, mas temos esse compromisso de acompanhar. E quando a gente vai fazer um atendimento lá na escola e ver está precisando de uma reforma aqui, a gente pode fazer essa consulta. Será que ela estava na LDO? Será que ela estava na LOA do ano passado? Para ver se... tem recurso, foi aprovado o recurso pela Câmara, então tem que ser feito. Aí a gente pode cobrar a Prefeitura por essa reforma, por esse atendimento, que já tinha sido aprovado, às vezes, na LDO, na LOA, e até no Fala Curitiba, como a gente já comentou. Então, é importante que nós, vereadores, conheçamos essa lei orçamentária, que consultemos ela em diversas situações para fazer o atendimento também nos nossos gabinetes. E assim, a gente melhorar a vida do curitibano, né? Então, tem alguns apartes aqui. Vereadora, temos 2 pedidos de apartes. Certo, então vou passar os apartes para daí fazer a conclusão. Primeiramente, ao vereador Serginho do Posto. Vereador, algumas observações, e assim, como é uma peça ampla, eu fiz uma forma resumida alguns aspectos da LDO. Mas, em tempos de crise, a gente começa a observar como que os governos se comportam. Outro dia, começaram a fazer um estudo, uma discussão até que o próprio presidente da Câmara Federal falou das anistias, das remissões e isenções de impostos. Curitiba fará um investimento de 1 bilhão, uma projeção de 1 bilhão de investimentos. E nós temos uma remissão por lei, já aprovados, inclusive por esta casa, em torno de 600 milhões. Então, olha como que você tem que observar o orçamento. Então, os governos, há uma preocupação agora, porque tem serviços que são continuados, ele tem que acontecer, e até são serviços que precisam ser executados, e há uma pressão, quando a gente começa a observar isenções e remissões e anistias, 600 milhões de reais. É um valor muito grande, no sentido de que, se tem uma projeção de 1 bilhão de investimento, mais de 50% são isenções e remissões por diversas leis que estão em vigência. Então, esse é um quadro que a gente precisa sempre observar nos orçamentos, porque, ao longo dos anos, os municípios recorrem a outros mecanismos. O que o governo federal tem feito agora? Para suprir várias discrepâncias dentro do orçamento. Subir o IF, subir agora, taxar em 5% os fundos LCE, LCI. Então, assim, o equilíbrio fiscal, quando a gente fala, tem que ser levado de uma certa forma com muita responsabilidade. Nós tivemos, assim, infelizmente, prefeitos que deixaram endividados o município. Essa dívida quem paga? A população. O que aconteceu agora com o INSS, governo federal? Quem está pagando? A população. A partir dos próximos dias, essas pessoas que foram lesadas, roubadas, receberão do governo federal. De onde está tirando dinheiro? Não está tirando do INSS. Vai ser feito um crédito adicional, salvo engano, para suprir isso aí. Então, a responsabilidade com o orçamento público, dinheiro público, ela tem que ter esse aspecto. Então, o gestor tem uma grande responsabilidade, e as câmaras, e estendendo para as outras esferas, assembleias e o próprio Congresso, ele tem que ter um olhar muito sério sobre essa peça. Que aqui se fala em equilíbrio fiscal. É ter a condição de pagar o servidor pelo serviço que ele executa muito bem, ter condições de dar um remédio lá na ponta para o cidadão que merece e paga por isso, um bom atendimento, uma vaga na creche, uma vaga na escola. Então, a gente tem que ver alguns quadros aqui que estão de forma assim, muito transparente, e como que o orçamento se movimenta. Então, assim, a gente torce para que dê tudo certo. Então, você faz uma projeção
que o ICMS vai aumentar o repasse. E se esse ICMS não vem para o município? Tira da receita própria do município. Você conta que o IPVA terá uma performance boa, e 50% do IPVA vem para dentro das receitas do município. E se a inadimplência acontece e não vem esse valor arrecadado? Então, também tem que ser levado em conta essas observações, e tem que ter aqui uma certa prudência, cautela ou conservadorismo, vamos dizer assim, para que os serviços básicos sejam entregues e os investimentos aconteçam. Aqui é importante destacar que o município de Curitiba, ele sempre investe, em média, 6 a 7 a 8 investimentos direto. Quando ele consegue aportar recursos por forma de financiamento a longo prazo, que não afetam o serviço do dia a dia da comunidade, da cidade, ele consegue trazer investimentos que impactam de forma positiva para a cidade. Se nós vamos falar de uma infraestrutura melhora, impacta de forma positiva, porque também tem que levar em consideração que quando você faz um determinado investimento, aquele imóvel que está sendo atingido por aquela obra recebe uma performance no valor imobiliário. Então, ele tem esse regulador. Outro dia, os índices de bairros que foram mais avaliados no mercado imobiliário foram 3 bairros, salvo engano, o Jardim das Américas foi o terceiro, né, devido à infraestrutura, aos impactos que estão recebendo de obra naquela região. Então, esse aspecto econômico ele passa a vir para dentro de uma política pública, dentro de um cenário em que a economia ela gira de forma favorável. Então, nós temos que contar no sentido de que a performance econômica do país vai bem, do Estado vai bem, e do município também fazendo esse autocontrole de sempre observar os índices que pressionam e, às vezes, por vezes, certas obras não saem por falta de recurso. Então, isso também é bom colocar assim, de forma muito transparente. Então, tem que ter esse olhar muito seguro do que é o orçamento público, né? Segurar gastos, fazer cortes, e sempre observar para onde que você pode fazer o equilíbrio. Mas aqui a gente destaca, o prefeito estará com a intenção de investir, e o orçamento está direcionando por isso, 1 bilhão na cidade de Curitiba, próximo ano. Isso representa muita coisa. Então, todas as obras elencadas, que, de certa forma, acredito que serão cumpridas, né? Nós temos também um ano atípico, ano que vem, que é um ano eleitoral, e, às vezes, alguns repasses também sejam frustrados, ou alguns convênios. Então, essa segurança, o gestor ele tem essa obrigação de fazer. E esta casa faz essa análise de uma forma muito irresponsável, observando, porque nós estamos aqui com todos os anexos demonstrativos para fazermos as avaliações, né? E se, de fato, alterações que sejam sugeridas até por legislativo possam ser acatados. Porque, em momento de crise, o que acontece? O governo busca esse equilíbrio. A gente está vendo o Ministério da Fazenda tentando fazer receita para que ele possa suprir o que determina, no mínimo, a Constituição no ponto de vista econômico. Aplicar dinheiro no Fundeb, aplicar o dinheiro do SUS, que são duas áreas constitucionais que você tem que aplicar um mínimo. Interessa quanto, mas o mínimo tem que ser. Aqui, nessas duas performances orçamentárias, nós teremos investimentos acima de 15% para a saúde e acima de 25% para a educação. Então, nós temos que destacar que o município vem fazendo esse esforço muito grande em atingir, além da meta, da obrigação mínima, ele coloca mais recursos nessas áreas que entende ser necessário atender a população. Desculpe, eu estendi e tomei um pouco do seu tempo. Imagina, esses pontos que o senhor trouxe, acho que são muito importantes, vereador Serginho. Essa questão da responsabilidade fiscal, concordo com o senhor, é extremamente relevante, é essencial para o município e, felizmente, nós temos, né, o secretário Vitor como nosso secretário de Finanças, que já recuperou mesmo o município, né, já fez um excelente trabalho na gestão anterior, que, né, o prefeito pegou com índices financeiros muito ruins, uma situação financeira muito ruim, e conseguimos recuperar a nossa cidade.
Claro, né, vereador Serginho, sempre questiono a questão da redução tributária, porque eu acho que é uma coisa que tem que sempre ser pesada e planejada, né, porque, às vezes, quando a gente tem uma redução, a gente consegue ter um aumento por outro lado. Que o maior exemplo, até o vereador Pierre não está aqui, mas é o setor de serviços, que ele trabalhou muito, né, pela redução do ISS para o setor de serviços, que nós conseguimos reduzir e que a gente acaba conseguindo atrair mais empresas, formalizar, inclusive eu como contadora sei da dificuldade de formalizar as empresas, né, das pessoas realmente se formalizarem, pagarem os impostos, porque no nosso país é difícil, é pesado se formalizar, colocar tudo em ordem, é muita burocracia, os impostos são altos, então muita gente fica na informalidade. E quando a gente consegue abaixar os tributos, a gente consegue atrair essas pessoas que estão na informalidade e ainda consegue atrair mais investimentos. Inclusive, eu menciono aqui que eu e o vereador Rodrigo Marcial protocolamos um projeto de lei no sentido de tentar a redução do ISS para a área de tecnologia, porque a gente tem perdido muitas empresas desse setor de tecnologia para o nosso estado vizinho aqui, para Santa Catarina e para outros municípios, inclusive da região metropolitana. Então, a gente conversando com empresários que têm empresas na área de tecnologia, que muitas vezes não faz muita diferença se elas estão aqui, pagando ISS aqui, ou em Santa Catarina, ou em Pinhais, ou em Araucária. E, às vezes, eles falam, Indiara, eu tenho vários negócios, e quando o negócio começa a ficar um pouco mais rentável, eu acabo transferindo para outro município, porque o ISS é muito alto. Então, Santa Catarina tem municípios que têm, além de projetos de incentivo e atração de empresas para essa área, também tem o ISS mais baixo. Então, o que eu entendo? Quando a gente reduz, a gente consegue aumentar do outro lado. Então, é uma área que a gente sempre fala aqui, que a gente, eu mesmo estando na base do governo, a gente sempre traz isso como sugestão para o prefeito, para o atual prefeito. Temos conversado já com o pessoal da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Agência Curitiba de Desenvolvimento, diversas áreas que têm relação com essas áreas, que precisa, às vezes, fazer um esforço para que a gente tenha mais empresas e gere mais empregos. Que, no final das contas, é isso. Quando a gente consegue reduzir um pouco a carga tributária, a gente consegue atrair mais empresas, atrair mais investimento e gerar mais emprego, e, no final, acabar também gerando mais impostos para a nossa cidade. Então, é uma área que a gente defende muito. E outra área que o senhor tocou, por cima, mas eu acho que é importante enfatizar, é o impacto da reforma tributária. Como o senhor falou, né, com tudo isso que a gente está vendo, com a reforma tributária que foi aprovada, está sendo discutida ainda no Congresso Nacional, todos os seus impactos e como ela vai ser operacionalizada, vai impactar o nosso município. Nós tivemos também uma audiência pública no final do ano passado com a equipe, com os nossos técnicos da Secretaria de Finanças, explicando um pouco disso, como que isso impacta no município, pode impactar na receita do município. Claro que o objetivo, no final das contas, seria simplificar, mas nós, como representantes do município, temos que ficar atentos para que a gente não perca a autonomia e, de certa forma, não perca a arrecadação, né? Como a gente tem um país aí que centraliza muita coisa lá em Brasília, a gente ainda tem que ter a nossa autonomia e tem que ter a arrecadação no município. Desculpa pelo pouco tempo, vereador Sidney, mas ainda dá tempo de fazer uma parte. Se o senhor quiser, ainda tem quase 2 minutos. Mas acho que não, então eu encerro aqui a minha fala, né? Mais uma vez, só reforçando a importância do que a gente está votando hoje, da Lei de Diretrizes Orçamentárias, das metas que serão definidas para Curitiba, da importância de nós aprovarmos essas metas, mas não só isso, de continuarmos fazendo esse trabalho de fiscalização, de olhar se realmente elas estão sendo cumpridas e cobrar o cumprimento delas ao longo do próximo ano, que ainda estaremos aqui na Câmara para fazer isso. É isso. Muito obrigada. Muito obrigado, vereadora Indiara Barbosa. Passamos agora à próxima vereadora inscrita para discutir, vereadora Rafaela Lupion, do PSD. Com a palavra, vereadora. Muito obrigada, senhor presidente em exercício. Cumprimento as vereadoras, vereadores desta casa, todos que nos assistem de modo online, presentes aqui nesta Casa de Leis. Pauta extremamente importante para a nossa cidade,
a Lei de Diretrizes Orçamentárias, é o orçamento do município de Curitiba, que é de extrema importância para a implementação, para a execução das políticas públicas. Eu que sempre lidei com as leis orçamentárias, estando no Poder Executivo, atuando junto à LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LOA, Lei Orçamentária Anual, e o Plano Plurianual, fazendo esse contato com a população, ouvindo através do programa Fala Curitiba, que inclusive foi reconhecido internacionalmente, recebeu um prêmio no Government Excellence Awards como um dos programas que gera toda a participação democrática, a gestão participativa da nossa coletividade, é ouvir a população nas 10 regionais, nos 75 bairros de Curitiba, quais são suas demandas, quais são os serviços que precisam ser melhorados ou implementados, caso não existam, e toda essa prestação de serviço que é de suma importância para atender às demandas locais do nosso município. Quero aqui destacar que o orçamento da nossa Curitiba é no valor de 15 bilhões de reais, um orçamento que precisa ser executado com muita responsabilidade, com muita transparência, e aqui quero destacar toda a explanação feita pelo nosso líder do governo no tocante às diretrizes, às metas para o exercício de 2026. A gente pode vislumbrar construções importantes para a nossa cidade, para o desenvolvimento da nossa população, construção de farol de saber, reformas em escolas, construção também de CMEIs, questão atinente à área de saúde, com revitalizações, com reformas, construção, bem como no tocante à questão viária, ciclofaixas, ciclovias, calçadas, 20 quilômetros, reforma das 10 ruas da cidadania. Eu vou colocar no meu material, inclusive nas minhas redes sociais, essa tabela que mostra todos esses compromissos que estão sendo previstos para serem implementados com esse orçamento, algo que é de muita importância para o bem atender a população curitibana, como reformas de 5 cemitérios municipais, a complementação da linha verde norte e sul. A gente sabe que o município avocou a responsabilidade, que lá atrás não era sua, mas procedeu à entrega dessa obra importante para a cidade de Curitiba. Então, nesse sentido, são investimentos em obras, em equipamentos, com esse orçamento na ordem de 15 bilhões, que é o orçamento da cidade de Curitiba, para entregar uma prestação de serviço, uma qualidade, uma implementação de políticas públicas à população curitibana. Como muito bem detalhado, com todo esse material já apresentado, e a importância da população participar através do Fala Curitiba, ouvindo essa escuta ativa da população, que é extremamente importante, saber lá na ponta o que a população clama, quais são seus desejos, quais serviços estão falhos. Então, nesse sentido, eu quero aqui destacar, inclusive, em 7 anos de participação no Fala Curitiba, o crescimento na ordem de 462%. O primeiro ano do programa, que foi, como eu aqui aduzi, premiado nos Emirados Árabes, em Dubai, cresceu 462%, haja vista que, no ano de 2017, a participação era em torno de 6.500 pessoas. E, por conta de muita divulgação por parte da comunicação da Prefeitura Municipal, por parte do trabalho nas 10 regionais divulgando, por parte dos vereadores que também o fazem, falando para a população, é importante que você participe, é importante que você opine, que você vote, que você preencha a ficha, a busca ativa, seja via fala móvel, seja via online, mas que você participe de fato. Isso é muito importante. E o crescimento de 6.500 foi para quase 37 mil pessoas. Então, um crescimento de 462%, que representa, sim, o quão
importante é esse projeto, o quão aprovado é pela população, e isso faz parte do bem pensar e administrar com muita transparência, com eficiência, o recurso público, o orçamento da cidade. E cabe a nós, como vereadores, fiscalizarmos a implementação desse recurso, se o serviço está acontecendo na ponta, se o recurso público está sendo bem utilizado de acordo com as metas e diretrizes constantes na lei orçamentária, se todas os apontamentos ali constantes estão sendo realmente realizados e entregues à população curitibana. Então, nesse sentido, além de votarmos no projeto orçamentário, nessa peça robusta, que traz muitas informações, muitos serviços, muitos detalhamentos importantes, pensando na política pública do nosso município, mas também a fiscalização efetiva da entrega em relação aos serviços, às obras, a todas as benfeitorias, diretrizes e metas ali constantes, visando implementar políticas públicas na área de saúde, na área de educação, na área da cultura, na área de segurança pública, turismo, inovação, tecnologia, ação social, que é tão importante e que precisamos pensar e trabalhar, sim, para reerguer cada vez mais a população, os mais desvalidos, os vulneráveis e aqueles que precisam do olhar do poder público. E isso que eu faz, e aqui eu agradeço, inclusive, a parceria também da iniciativa privada, de muitas entidades, igrejas que participam, empresários, olhando para esta demanda tão sensível. E o Mesa Solidária é uma prova disso. Entidades que vão e aderem ao sistema, são parceiras e fazem a sua ação social todos os dias na cidade de Curitiba. Fica aqui meu registro de deferência e de agradecimento. Vereadora, temos um pedido da parte do vereador Serginho do Posto. Pois não, vereador, nosso líder, por favor. De forma muito breve, vereador, eu gostaria de cumprimentar a Vossa Excelência, porque quando a senhora estava frente à Regional Matriz, as reuniões que eram produzidas pelo programa Fala Curitiba, Vossa Excelência amplificava os convites, buscavam lideranças, moradores nessa região central, lideranças empresariais, instituições que participavam ativamente. Isso eu quero destacar aqui, que eu me lembro várias vezes que eu fui nas reuniões que eram destinadas à LOA, ao PPA e também à LDO, Vossa Excelência tinha uma participação direta. Então, assim, muito objetiva a sua participação nesse período que a senhora esteve na gestão do Executivo. Então, parabenizo. É uma construção. A senhora teve lá na prática como que é fazer com que as pessoas venham e participem do orçamento, né? E de forma muito direta, seu gabinete atendia a qualquer cidadão, vereador. Sempre que a gente pedia agenda, se não podia atender na hora, retornava, a sua assessoria nos atendia. Então, queria destacar esse trabalho que a senhora prestou com muita excelência enquanto esteve frente à administração regional matriz como administradora. Então, só fazendo essa deferência. E o orçamento é isso. Ele atende principalmente nos dias de hoje. Nós estamos passando por madrugadas frias. A gente vê o esforço do prefeito determinando a equipe da FASE, do presidente da FASE que esteve conosco hoje. E ela está sendo elencada como prioridade assistência social. Saúde, educação, assistência social são prioridades que o prefeito não abre mão do atendimento à população. Então, nesse sentido, devolvo a palavra. Obrigado pela parte. Muito obrigada, vereador Serginho do Posto, um dos nossos decanos desta casa, com quem eu aprendo todos os dias. Eu que lhe agradeço sempre por nos transmitir muito conhecimento, parabenizo também pelo seu compromisso e a sua gestão junto ao seu mandato com a sua equipe de gabinete, muito participativa e atenta às demandas da nossa cidade e da nossa população. Realmente, vereador, o Fala Curitiba é uma construção, tivemos um aumento de 462% na participação popular e é uma construção, é uma questão cultural que a gente tem que trabalhar na cidade de Curitiba com a população, de terem ciência da importância de participar
nessa busca ativa, seja de modo online, seja de modo físico, presencial, em todos os pontos, nas 10 regionais em que ocorrem essas buscas ativas, mas que participem, de fato, para contribuir na construção da nossa cidade, na construção das políticas públicas para atender às demandas da população curitibana. Então, é algo que a gente vem trabalhando, conversando, mobilizar lideranças, mobilizar formadores de opinião é fundamental nesse êxito, nessa construção, e a gestão do nosso prefeito Eduardo Pimentel preza, sim, por valorizar essa participação democrática por parte da população curitibana, fomentando sempre que haja a escuta ativa da população para ter ciência do que é necessário, do que é preciso, o que precisa ser melhorado. A cidade, como o prefeito diz, ela é viva, então ela está todos os dias precisando de um olhar. O que ontem estava bom é como a nossa casa, como aqui o vereador também colocou, hoje está tudo bem, amanhã já precisa de uma reforma, se deteriorou, precisa de um olhar, precisa de um investimento, e isso é cuidar da cidade. É um organismo vivo, a cidade é um organismo vivo que precisa desse olhar constante todos os dias. Então, nesse sentido, meu voto com toda certeza será favorável, que possamos aí bem utilizar os recursos públicos para a efetiva entrega de políticas públicas que atendam a nossa população de Curitiba. Mais alguma parte? Não, né? Não. Meu muito obrigado, um bom dia a todos. Muito obrigado, vereadora Rafaela Lupion. Está encerrada a discussão. Antes, porém, o requerimento de assunto urgente do vereador Jasson Goulart, do Republicanos. Com a palavra. Pois não, presidente em exercício Bruno Rossi, solicito prorrogação de mais 10 minutos para que consigamos vencer aí a votação da pauta. Os vereadores que forem favoráveis à prorrogação da presente sessão permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Aprovado. Passo agora a presidência ao nosso presidente Tico Kuzma. Encerrada a discussão, nós passamos agora ao encaminhamento. Encaminhamento do projeto, ressalvado o encaminhamento das emendas. Então, não temos encaminhamento do projeto, nós vamos à votação do projeto. Vereadores e vereadoras votando o projeto. Estamos votando o projeto de lei ordinária, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da lei orçamentária anual para 2026, proposição 013-00003 de 2025, iniciativa senhor prefeito. Vereadores e vereadoras votando. Lembrando aos vereadores, às vereadoras, que logo após a sessão, reunião da Comissão de Saúde, Finanças também. Saúde primeiro, depois Finanças. Primeiro Saúde. Vereador Ângelo Vagnoni, ausente. Vereador Beto Moraes, ausente. Vereador Éder Borges, ausente. Vereador Guilherme Kilter, ausente. Vereador João das Cinco Irmãos, ausente. Vereador Leônidas Dias, ausente. Vereador Lawrence Nogueira, ausente. Vereadora professora Ângela, ausente. 29 vereadores votaram. Vamos ao resultado. 29 votos sim, aprovado o projeto. Passamos agora à votação das emendas. A primeira emenda, emenda aditiva, proposição 302.00004/2025, iniciativa das vereadoras Jorja Prates, Ângelo Vagnoni, Camila Gonda, professora Ângela e Wanda de Assis. Para encaminhar a emenda, a vereadora Jorja Prates.
Obrigado, senhor presidente. Bom dia de novo para todo mundo. Bom, então, essa aqui, sendo bem breve, é a emenda que eu expliquei sobre a questão da causa animal, né, que seria, então, para fortalecer a ação 2088, desenvolvimento de ações de monitoramento e controle da fauna urbana com foco na prevenção de zoonoses e na educação ambiental. Então, como eu falei, é uma preocupação sobre várias questões aí da pauta animal, e hoje, então, a gente está propondo para que a gente consiga colocar, então, né, fortalecer essa ação, para a gente conseguir falar sobre, né, várias questões que são importantes dessa pauta e que já temos aí questões como a esporotricose, que já é considerado um problema de saúde pública, né? Então, seria essa a intenção da emenda. É uma emenda bastante importante para a gente também poder pautar não só a questão da causa animal, mas também da saúde humana. E aí a gente vai reduzir riscos epidemiológicos, respeitar também a vida, né, em todas as suas formas, mas também investir em controle da fauna urbana e cuidar da saúde pública. E para garantir o equilíbrio, então, orçamentário, a proposta é que esses recursos sejam realocados da ação 2197, promoção do destino Curitiba, para que, então, tirando, né, de pequeno percentual ali do orçamento voltado ao marketing da cidade, a gente possa investir na proteção da vida, da saúde e do meio ambiente. Então, eu peço voto favorável aos vereadores e vereadoras. Continuamos em encaminhamento. Para encaminhar agora, líder do prefeito, o vereador Serginho do Posto. Eu quero deixar muito claro essa emenda, a situação, a base do governo. Eu consultei a todos os vereadores, houve um entendimento da base em votar essa emenda, vereadora. Para demonstrar que nós não aplicamos nenhuma forma de tratoraço. Isso aqui foi uma emenda construída com diálogo, conversei com todos os vereadores, e eles entenderam, e nós vamos votar favorável a essa emenda também. Então, assim, numa discussão muito franca, responsável, a base, a situação entendeu que é possível votarmos favorável. Então, a gente está deixando muito aberto isso, para que, em alguns momentos, as posturas em discussões acoloradas, dá uma impressão assim que os vereadores da base votam por uma determinação. Não é, são votos convictos. Aqui a gente conversou com todos, entenderam o motivo da emenda, aqueles que não participam da Comissão de Finanças, e posicionaram. Nós não deixamos livre, portanto, nós vamos votar junto com a sua emenda. Essa e a próxima emenda. Então, assim, quero agradecer aos vereadores da base que tiveram a compreensão, né? Não é nenhum ato político, eles tiveram essa compreensão e também entenderam que aqui está a política pública que supera qualquer posicionamento, né? Tanto ideológico ou posicionamento político. Então, só para, assim, falando em nome da base, foi esse entendimento que a gente tirou e vamos votar junto com essa emenda. Ok, vereadora? Obrigado, vereador. Então, peço em caminho voto favorável. Continuamos em encaminhamento. Para encaminhar, líder de bloco, a vereadora Camila Gonda. Muito obrigada, senhor presidente. Eu fico bastante feliz, né, com o posicionamento do vereador Serginho, principalmente quando a gente para, né, para pensar que esse é um ato de soberania popular, né? Quando a gente faz essa discussão da LDO, a gente não está falando puramente de métodos, né, que sejam simplesmente contábeis ou meramente estruturais, mas a gente está, sim, falando de um instrumento, né, que fala sobre questão de gestão pública, norteia a elaboração da lei orçamentária anual, e nada mais justo do que fazer esse norteamento ouvindo, de fato, todos os lados, todas as construções, e é para isso que a gente, né, faz realmente política, justamente para demonstrar, né, até porque é justamente o reflexo de escolha política fundamental, que é justamente para entender para quem servirá, né, esse orçamento público. Então, faço o encaminhamento de voto favorável a essa emenda, é uma emenda extremamente importante, a vereadora Georgia sempre pauta, né, vereadora, todas essas questões a respeito de zoonose, através, né, de suas redes sociais, através da luta que sempre pauta aqui nessa casa, a gente faz coro a essa proposição também, é uma emenda extremamente importante, justamente porque tem essa finalidade de fortalecer essas ações voltadas à vigilância, à promoção e à orientação ao controle de zoonoses, o que a gente entende, né, que é uma medida muito necessária, principalmente nesse momento. Então, o encaminhamento de voto é favorável e a gente fica bastante contente com o posicionamento dos demais vereadores também. Muito obrigada, presidente.
Coloco em votação a emenda. Vereadores e vereadoras, registrem seus votos. Estamos votando a emenda 302.000004/2025. Vereador Ângelo Vagnoni, ausente. Vereador Beto Moraes, ausente. Vereador Éder Borges, ausente. Vereador Guilherme Kilter, ausente. Vereador Hernani, ausente. Vereador Indiara Barbosa, ausente. Vereador João das Cinco Irmãos, ausente. Leônidas Dias, ausente. Lawrence Nogueira, ausente. Professora Ângela, ausente. Renan Sesquim, ausente. Rodrigo Marcial, ausente. Toninho da Farmácia, ausente. 24 vereadores votaram. Vamos ao resultado da votação. 24 votos sim, aprovada a emenda. Passamos então à votação da próxima emenda. A emenda à proposição 302.000005/2025. Emenda orçamentária aditiva. Iniciativa vereadoras Georgia Prates, Ângelo Vagnoni, Camila Gonda, professora Ângela e Wanda de Assis. Para encaminhar a emenda, vereadora Georgia Prates. Obrigado novamente, senhor presidente. Bom, então essa é a segunda emenda, né, qual eu falei também ali agora durante a discussão do projeto. E essa emenda, então, ela fala sobre a vida dos servidores e servidoras do município, né, sobre essa importância da gente trazer qualidade de vida, mas também da gente se preocupar com a saúde mental desses colaboradores tão importantes para o município. E que, de toda forma, a gente deve isso a eles, né, que é uma questão de a gente ter qualidade de vida, a gente ter, né, um trabalho organizacional que respeite também os limites, né, do ser humano, e que a gente consiga acolher todas as demandas que já estão postas à nossa frente, né, e que, inevitavelmente, a gente tem assistido acontecer, como foi que eu já expliquei sobre a questão da Guarda Municipal, também dos psicólogos e das psicólogas do município, que é importantíssimo, né, que a gente se atente também à vida das professoras e professores, e que a gente olhe para tudo, né, o que acontece na questão do município, né, e que a gente não permita mais que situações de descuido, né, de descuidado aí com a questão da saúde mental dos servidores gerem intensos sofrimentos e que levem a prejuízos intensos, né, e grandes para toda a população, mas também para as famílias e para os servidores públicos. Então, a questão dessa emenda é que ela visa, né, promover um ambiente organizacional mais humano, saudável e acolhedor, e que a gente possa adotar políticas públicas efetivas de saúde mental e de prevenção. Então, também peço voto favorável para essa emenda que, para nós, né, para mim, principalmente, é de uma grande, imensa importância. Para requerimento à casa, vereador Bruno Rossi. Senhor presidente, tendo em vista que temos mais 2 inscritos para encaminhamento, requero a prorrogação da presente sessão por mais 5 minutos. Vereadores favoráveis à prorrogação da sessão por mais 5 minutos, permanece como estão. Contrários, levantem a mão. Aprovado. Então, para encaminhar o voto, vereador líder da base, Serginho do Posto. Também essa emenda, ela se diz respeito à saúde ocupacional. Os vereadores entendem e valorizam os servidores públicos. Os vereadores da base têm esse reconhecimento pelos servidores públicos. Todos os vereadores entendem que aprimora essa emenda é favorável aos servidores, e isso aqui a gente quer ressaltar várias vezes aqui, tudo que for possível ao atendimento e a atenção e o respeito ao servidor, a base estará apoiando. Então, esse caso aqui também recebeu apoio da base por entender que é uma política ocupacional e os servidores merecem todo o nosso respeito. Portanto, voto favorável. Continuamos em encaminhamento, então, para encaminhar, líder de bloco, vereadora Camila Gonda. Muito obrigada, senhor presidente. Então, de maneira muito breve, né, é uma emenda aí feita, né, de uma forma coletiva, a vereadora Georgia Prates, Ângelo Vagnoni, eu também, professora Ângela e Wanda de Assis, justamente com atenção à questão dos servidores públicos municipais. Então, a emenda propõe justamente o acréscimo, né, de 4 unidades da metafísica da ação de 2019, que trata da execução de programas voltados à saúde ocupacional e também valorização do servidor público. Torna-se urgente, né, e estratégico esse fortalecimento, principalmente voltado à saúde física, à saúde do trabalhador, mental, segurança do trabalho, prevenção de doenças ocupacionais.
Então, a gente fica também bastante feliz com o entendimento de todos os vereadores, porque, de fato, mostra uma das maiores, né, competências que a gente tem aqui quando a gente discute, de fato, essa LDO, né, que quando a gente vai fazer essa discussão, esse encaminhamento da próxima, né, lei orçamentária, a gente precisa compreender a respeito das suas diretrizes, nós precisamos também entender que as suas diretrizes não podem estar totalmente descoladas da realidade social ou totalmente afastadas das pessoas e da realidade que a gente enfrenta no nosso município. Então, todos esses princípios têm que estar, sim, ligados com a questão da voz popular, com a representação dos servidores, com uma voz ativa, e isso mostra, né, uma questão inclusiva e justa através dessa alteração com a aprovação dessa emenda. Então, a gente agradece aí os vereadores e sempre, né, votando em prol do servidor público, que é um dos interesses, né, muito nítidos aí da oposição, que a gente sempre coloca na ordem do dia. Muito obrigada, senhor presidente. Então, encerrado o encaminhamento, vamos à votação. Vereadores e vereadoras, registrem seus votos. Estamos votando a emenda orçamentária aditiva, proposição 302.0005/2025. Vereadores e vereadoras, votando a emenda. Vereador Ângelo Vagnoni, ausente. Vereador Beto Moraes, ausente. Vereador Éder Borges, ausente. Vereador Guilherme Kilter, ausente. Vereador João das Cinco Irmãos, ausente. Vereadora Indiara Barbosa, ausente. Vereador Leônidas Dias, ausente. Vereador Lawrence Nogueira, ausente. Vereadora Professora Ângela, ausente. Vereador Renan Sesquim, ausente. Vereador Rodrigo Marcial, ausente. Vereador Toninho da Farmácia, ausente. 25 vereadores votaram. Vamos ao resultado da votação. 25 votos sim, aprovada a emenda.